E nós estamos aqui com José Barahona, falei certo? Barahona. Tudo bom, José? Tudo bem, prazer Lisboeta. estar aqui. Lisboeta, nascido e criado em Lisboa. Nascido e criado em Lisboa. Minha avó era portuguesa, eu estava te falando, de Trás-os-Montes. Não é? Terra lindíssima. Lindíssima, né? Me lembro quando eu era bem moleque, minha avó levou para assistir um filme chamado Severa, que é um mito do cinema português, né? Severa. E aquela atriz, a Dina Lisboa, acho que era o nome dela, não lembro. Ela veio, acabou se radicando aqui no Brasil, e morreu aqui no Brasil, inclusive, a Dina Lisboa, a atriz que fazia o papel da Severa. Fazia o papel da Severa. Não, Severa é um filme emblemático. Emblemático, né? É um marco do cinema português. A gente encontra, é muito interessante ver, tem alguns trechinhos no YouTube, você procurar no YouTube lá, Severa, filme português, você vai encontrar. É um filme muito antigo. 1930, 40, alguma coisa assim. Mostra do cinema português, a segunda edição. Mostra o cinema português contemporâneo. Contemporâneo, bem diferente da Severa. Da Severa. E a segunda edição? É a segunda edição. Nós começámos a fazer a mostra o ano passado e fizemos no Rio e em São Paulo, e este ano fizemos também já no Rio, em Recife, e a mostra chegou agora em São Paulo. Nós vamos ter 2 semanas de muitos filmes portugueses, debates. Temos uma homenagem a um cineasta fundamental do cinema português, que é o Fernando Lopes, que morreu o ano passado, mas que esteve em atividade até há muito pouco tempo. O último filme dele é de 2012, e é um cineasta que vem do cinema novo português. O cinema novo português tem muitas afinidades com o cinema novo brasileiro também, não é? Com a novela vaga, enfim, na mesma época, final dos anos 60, e o Fernando Lopes foi um dos primeiros que começou, digamos, a romper um bocadinho até com o paradigma da Severa, que você estava a falar agora, não é? Que é um filme clássico. Sim, é um dramalhão. É um dramalhão. Não quer dizer que este cinema contemporâneo seja em tom de comédia, enfim. O cinema português é um cinema sério, de certa maneira, mas o Fernando Lopes veio, enfim, revolucionar o cinema português. Dar uma renovada. Dar uma renovada, e nessa época, não é, o cinema em todo o mundo estava-se a transformar, não é, a romper esses paradigmas do cinema clássico. E é muito interessante acompanhar. Nós vamos mostrar vários filmes do Fernando Lopes. Ontem já começámos, a mostra começou ontem. Nós ontem mostramos um filme do João Lopes, que não é da família do Fernando Lopes, mas um filme do João Lopes sobre o Fernando Lopes, que vai reprisar também para a semana, que é muito interessante, porque tem o próprio Fernando Lopes a falar da sua obra. E a partir daí, digamos que a partir do cinema novo que nascem todos estes filmes, ramificações que nós vamos mostrar agora durante estas 2 semanas. Essa danada dessa influência norte-americana que a gente tem aqui no Brasil, quer dizer, chega muito poucos filmes portugueses aqui no nosso circuito comercial, por exemplo. Você tirando alguma coisa do Manuel de Oliveira, que é não tem como ficar de fora, mas é muito raro você ver filmes portugueses aqui no Brasil. Pois é, eu acho que isso acontece um pouco em todo o mundo. Né? Porque é um cinema que não faz concessões comerciais, não é? E, aliás, essa é a principal característica do cinema português, não é? É um cinema que procura novos caminhos, e, aliás, nós tentámos este ano trazer os filmes até mais radicais, até mais difíceis ainda, mas que são, ao mesmo tempo, mais interessantes, não é? Porque são coisas diferentes, não é? São coisas muito diferentes. O radicalismo do cinema português vai desde um filme do João César Monteiro, que é um cineasta que já faleceu, mas que era uma personalidade absolutamente deslumbrante, não é? Completamente louco, na vida real, não é? E os seus filmes refletem essa loucura. Branca de Neve... Aliás, está na mostra, não é, Branca de Neve? É um filme que é 90% com imagem negra, ou seja, o ecrã é negro e com os diálogos acontecendo, e de vez em quando tem umas imagens de céu azul, e termina com o próprio João César Monteiro olhando para a câmara, não é? A fazer um sinal. Pronto, acabou. O filme é isto.
Ou seja, mas era uma personalidade incrível do cinema português. Há histórias e histórias para contar sobre Nesse momento de forte crise na Europa, especialmente em Portugal, como é que está funcionando assim, o financiamento do cinema português? Como é que vocês estão conseguindo viabilizar as produções? É difícil responder a essa pergunta, porque nós não estamos a conseguir financiar as produções. Há muita produção de guerrilha, não é? Guerrilha, quer dizer, que se chama no budget quase, não é? Hoje em dia as tecnologias digitais permitem facilitam muito isso, não é? Muito, na linha do documentário, não é? Muitas vezes o cineasta quase sozinho consegue ir para a rua e fazer algumas coisas, mas os financiamentos estão praticamente parados. 2012 foi um ano em que não houve financiamentos. Uma forma de saída, uma forma de você conseguir trabalhar é com coproduções, né? Com coproduções, sim. Enfim, neste momento eu nem chamaria bem coproduções, é mais tentar financiamentos fora. Externos, não é? Porque a parte portuguesa nunca chega, mas muitos cineastas, inclusive cineastas já consagrados, o João Botelho, por exemplo, que é um cineasta consagrado e que esteve presente na mostra em Recife e no Rio de Janeiro, ele está a fazer uma coprodução com o Brasil, não é? O próprio Miguel Gomes, eu penso que está à procura o Miguel Gomes, que está presente na mostra com A Cara que Mereces, que é um filme super divertido. Eu penso que ele também está à procura de financiamentos no Brasil. Você vai fazer um filme aqui também, você estava falando? Eu vou fazer, eu sou cineasta também, vou filmar outubro, novembro. Vou filmar em Minas Gerais, em Cataguases, uma adaptação de um romance do Luís Rufato, grande contista mineiro, Luís Rufato, que se chama Estive em Lisboa e lembrei de você. Tudo a ver, né? Tudo a ver. Estive em Lisboa e lembrei de você. Não, uma história muito divertida de um habitante de Cataguases que vai para Lisboa. Isto passa-se há 6 anos atrás. Hoje em dia era impensável, não é? E por isso é que se torna divertido um sorriso amargo, não é? Ele imagina há 6 anos atrás que vai fazer fortuna em Lisboa. Se nós olharmos para aquilo que se passa hoje em dia em Lisboa, enfim, sabemos que isso não vai acontecer. Portanto, tem essa ironia. Cataguases foi um grande centro de cinema. Humberto Mauro era um grande cineasta, né? Fez um ciclo lá de Cataguases. A gente tem aí uns trechos de alguns dos filmes que serão executados. São quantos filmes no total? São 12 longas e 6 curtas-metragens. Vamos passando. Vamos pedir para a Nanã colocar aí, a gente vai comentando. O Zé Baraona vai dizendo aqui para a gente o que é cada um desses filmes que a gente está vendo aí agora. Nós estamos a ver agora A Vingança de uma Mulher, da Rita Azevedo Gomes, que ela vai estar para apresentar o filme. E é um filme muito diferente também, embora a Rita seja uma cineasta que tem muita herança do Manuel Oliveira, que nós estávamos a falar há pouco tempo. Legal. É um filme de câmara, é um filme muito de estudo, é um filme muito bonito. De época, né? É um filme de época. Cuidado de cenografia. Tem uma fotografia deslumbrante do Acácio de Almeida, que trabalhou muito com o Manuel Oliveira. Rita Durão, olha que bonita, né? A Rita Durão é uma atriz lindíssima. Fernando Rodrigues. Este é um filme que vale muito a pena ver porque esteticamente é muito bonito. Um apuro ali, né? Tem um apuro estético muito interessante. Uma busca formal. A Cara que Mereces, do Miguel Gomes. A Cara que Mereces, que você estava falando aqui agora. É o primeiro longa do Miguel Gomes e curiosamente tem muita relação com o Tabu, que é um filme do Miguel Gomes que está agora em sala. Sim, está sendo exibido agora em São Paulo. Rio de Janeiro, em São Paulo, desculpa. Esse é bem musical. Ele tem alguns trechos musicais. O Miguel viaja por várias formas. E o filme é dividido em 2 partes completamente diferentes, não é? E é um filme sobre a infância, é um filme que ele vai buscar todas as brincadeiras que nós fazíamos na infância, ele vai retratar isso e depois é muito curioso porque ele põe atores adultos, a fazerem papel quase de crianças. Não é? Que legal. Então estamos no reino do absurdo, do surreal. Bacana, bonitas imagens também. Isto é o início do filme. Miguel Gomes.
São filmes recentes, são filmes feitos agora há pouco tempo, né? São filmes Todos feitos eles. nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 Sim, anos. Nos últimos 10 anos. Perfeito. E o próximo trailer que a gente tem agora é um que me chamou muito a atenção. O filme do Desassossego. O filme do Desassossego, que é baseado no livro do No livro do Desassossego do Desassossego Fernando Pessoa. do Fernando É uma ousadia, hein? É uma ousadia. Toda a gente dizia que era um livro intransponível para cinema, mas eu acho que o João conseguiu fazer isso muito bem. Ele, enfim, como o próprio João Botelho diz, o personagem principal, o herói do filme, não é o personagem principal. O personagem principal, o herói do filme, é o texto, não é? É o texto do Fernando Pessoa. É o texto do Fernando Pessoa. E ele consegue criar imagens que estão muito bem construídas e criar um ambiente, uma Lisboa que não é real. Isso quer dizer, vê-se muito Lisboa ali, Vê-se né? muito Lisboa. Que é muito presente na obra do Fernando Pessoa, claro. Né? Mas ao mesmo tempo, para quem conhece Lisboa bem, aquela Lisboa não é muito real, é uma Lisboa surreal, não é? Mas só podia ser, porque com esse texto do Fernando Pessoa, exatamente, só podia ser uma Lisboa... Ele conseguiu traduzir aquele... Né? Ele conseguiu traduzir para imagens a essência daquele texto dificílimo, pois é. Super angustiado, não é? Uma coisa que reflete, enfim, a alma portuguesa, não é? Naquilo que tem de mais intrínseco e de mais duro, de mais triste, de mais complexo, nostálgico, né? Aquela coisa que nós portugueses temos muito... Enfim, que vocês brasileiros têm menos, não é? Mas a gente é mais escrachado. Mas deve estar aí em algum lugar qualquer coisa. Deve estar aí em algum lugar qualquer coisa. Ele estava comentando com o Noel, de repente toca uma cordinha lá dentro. Toca uma corda. Essa joga, você lembra de alguma coisa? A mostra vai até semana que vem, até domingo que vem, é isso? A mostra vai até domingo que vem. Domingo que vem, isso. Em média são 2 filmes por dia, às vezes 3, né? 2 filmes por dia, às vezes 3. Por exemplo, hoje vai passar... hoje tem 2 do Fernando Lopes, né? Hoje é um dia especial do Fernando Lopes. Hoje quinta-feira que nós estamos falando, né? São os 2 filmes mais, digamos, mais emblemáticos do Fernando Lopes. O Belarmino, que é a primeira longa do Fernando Lopes, que é um documentário sobre um boxer. E A Abelha na Chuva, que é uma ficção... mas que é muito inspirada naqueles primeiros filmes do Alain Resnais, Hiroshima Mon Amour, tal. Enfim. E é uma desconstrução completa da narrativa. E pelo meio nós vamos ter um debate, enfim, nós chamamos um crítico brasileiro, que é o Ismael Xavier, que é grande crítico. Nós tentámos este ano abrir uma nova rúbrica que é sobre o olhar de... E sobre o olhar de nós tentamos chamar cineastas e críticos brasileiros para mostrarem o seu olhar sobre o cinema português. De maneira que o Ismael Xavier, enfim, conhece estes filmes, conhece a obra do Fernando Lopes e vai estar na mostra a debater. No fim de semana, este fim de semana vai ser um fim de semana, eu acho, muito interessante para... Sábado e domingo? Sábado e domingo, porque nós vamos ter a presença dos cineastas portugueses convidados. A Rita Azevedo Gomes vai estar aqui. A Rita Azevedo Gomes, que nós vimos há bocadinho o trailer do filme dela. Ela vai estar para apresentar e para debater o seu filme, e ela é uma cineasta contemporânea, mas como eu disse, ela é muito herdeira desta tradição do Manuel Oliveira e do Fernando Lopes também. O Marcelo Félix também estará aí. O Marcelo Félix vai estar no domingo para apresentar a Arca do Éden. A Arca do Éden é um filme que é difícil de catalogar. Porque é um filme poema, não é um documentário, não é uma ficção, mas também é um documentário e é uma ficção. E é um filme que faz um paralelo entre a preservação de espécies botânicas e a preservação do cinema, a preservação da película. E é um filme lindíssimo. E neste dia também, no meio dos 2 filmes, vai haver um debate mais generalizado com os 2 realizadores e comigo sobre o cinema português contemporâneo. Nós vamos discutir... Então, isso vai ser no sábado. A gente vai ter o filme do Gonçalo Tocha, É na Terra, Não é na Lua. Na sequência vem A Vingança de uma Mulher, com a Rita Azevedo Gomes, e vai ter um encontro com ela. E no domingo
A Piscina, do João Viana e Ana Ferreira, e Palácios de Pena, do Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt. Aí vem o debate sobre cinema português, com a Rita Azevedo Gomes e o Marcelo Félix. E na sequência o filme do Marcelo Félix, A Arca do Éden, e encontro com ele. Agora, a programação é muito extensa. Tem um site aí, vou pedir para o Alain colocar o site. Tem um site onde você encontra toda a programação, refinariafilmes.com.br. São 2 filmes por dia, de terça a domingo. Sábado e domingo, às vezes, tem até Às mais, vezes né? tem Tem 3 3 filmes, sim, né? sim. Exatamente. E é tudo com entrada franca. É tudo com entrada franca. Lá na Caixa sim, Cultural sim. da Praça da Sé. Então, é só chegar, entra no site, vê a programação, escolhe o seu filme, ou vai todos os dias. Entrada franca, vamos aproveitar. Eu acho que vale a pena. É uma chance eu acho que vale a raríssima pena. de conhecer Sim, o cinema português. Né? Sim. E nós temos também uma sessão de curtas-metragens na quarta-feira, dia 24, com várias curtas-metragens também muito interessantes. Tem filmes de animação. O Cali, o Pequeno Vampiro, é um filme de animação. Legal. Muito na quarta-feira, às importante. 19h30. Na quarta-feira, às 19h30. Os Olhos do Farol também é uma animação. A gente tem mais um vídeo aí, tem mais uns trailers de alguns filmes para você comentar, José. Filmes que estão lá na Mostra do Cinema Português Contemporâneo. Esse é o que você estava falando, o Belarmino. Este é o Belarmino. O Fernando Lopes, né? O Belarmino é um personagem incrível. Ele é um ex-boxeador? Ele neste momento já era um ex-boxeador, quando o Fernando Lopes filmou. Enfim, é um personagem decadente, não é? Que entra na boemia. É um personagem de ficção ou existiu mesmo? Não, é um personagem real. Ele existiu mesmo, não é? Embora o Fernando Lopes depois comece a ficcionar algumas coisas. Sim, estes filmes estão sempre na fronteira entre o documentário e a ficção. Certo. É um filme emblemático também, né, para o cinema português. Foi uma pedrada no charco. Foi porque pela primeira vez... Como é que você falou? Uma pedrada no charco. Uma pedrada no charco. Essa é boa, não? É uma expressão que vocês não usam aqui. Não. Não, porque o cinema português, agora estamos a ver A Abelha na Chuva, que é o outro filme do Fernando Lopes, que também vai passar no mesmo dia. Mas o cinema português, tirando casos raros, estava muito preso a um cinema muito tradicional e clássico. Nós vivíamos um período de ditadura, não é? Certo. Que Salazar, que durou até 1974. Então, raras vezes se dava a voz ao povo, raras vezes, como nós estamos a ver agora... Vamos dizer que as ousadias eram reprimidas, né? Não só as ousadias formais, mas também como as ousadias políticas. Políticas no sentido de mostrar as pessoas reais que viviam no campo e que viviam nas cidades, não é? E os dramas reais. E A Abelha na Chuva é uma adaptação de um escritor neorrealista, que é o Carlos de Oliveira, que não era muito simpatético com a ditadura, com o regime. Portanto, eram temas banidos. E por isso, de repente, aparece o Fernando Lopes com este filme. E nós estamos a ver agora um filme do Fernando Lopes, que eu penso que foi feito mais ou menos 20 anos depois, e que é o Delfim, que tem algumas semelhanças com A Abelha na Chuva. O Delfim. Agora, o Delfim, o Fernando Lopes, curiosamente evoluiu para uma narrativa mais clássica, mas muito segura e muito intenso. O Delfim é um filme muito intenso. Ele fez trabalhos para o cinema e para a televisão também, né? Ele fez muitos trabalhos para a televisão. Ele trabalhou na televisão, ele trabalhou na RTP2, que é o canal do Estado, que é o canal cultural, digamos assim. Hoje em dia já não é tanto. Ele teve um papel muito importante no apoio que a televisão portuguesa deu aos cineastas portugueses, não é? Portanto, foi a partir da direção do Fernando Lopes na RTP2 que a televisão começou a mostrar mais cinema português e que começou a apoiar mais o cinema português, não é? Legal. Mostra do Cinema Português, segunda Mostra do Cinema Português Contemporâneo, Caixa Cultural de São Paulo, Praça da Sé, aquele prédio lindíssimo ali na Praça da Sé. Programação está tá aí também, caixa.gov.br/Caixa Cultural. Aí também você encontra a programação. De terça a domingo até domingo que vem. Todos os dias, de terça a domingo, tem filmes lá acontecendo. Dá uma olhada na programação. E tudo com entrada franca. Maravilha. E nós estamos lá para falar sobre os filmes e para apresentar. Você está lá todos os dias? Estou lá todos os dias. Você faz a apresentação? Você fala mais ou menos? Sim. Isso é bom. Contextualiza mais ou menos. Conversamos sobre os filmes sempre um pouquinho.
Legal. Sim, acho que vale a pena. Foi um grande prazer. Muito obrigado. Foi um prazer pedra enorme. No charco. Uma pedra no charco. Espero que ano que vem a gente esteja falando aqui da terceira mostra. Da terceira mostra. Algum filme seu também? Ou de algum filme meu, sim. Legal. Já está programada a terceira mostra. Maravilha. Então tá bom.